Hoje, com mais um episódio, Acessibilidade em Meu Mundo, hoje com um grande magistrado, magistrado do povo, Douglas de Melo Martins. É um prazer recebê-lo em nosso podcast. Hoje nós vamos falar das ruas, calçadas e acessibilidade para a pessoa com deficiência. Um prazer recebê-lo. O prazer é meu, Marcos. Para mim é uma alegria compartilhar esse espaço com você. Doutor Douglas, eu queria para o senhor falar um pouquinho, assim, antes da gente começar esse bate-bola, da sua trajetória como magistrado dessa vaga do interesse difuso. Bom, eu na magistratura já estou, Marcos, já há 29 anos. O tempo passa rápido, viu? Mas na vara de interesses difusos eu estou desde 2013. Então, está aí um pouco mais de uma década na vara de interesses difusos e coletivos. E nesse período, quando cheguei à vara de interesses difusos e coletivos, não havia um só processo tramitando sobre direitos das pessoas com deficiência. Era algo que não estava judicializado. E a partir de algumas ações que foram propostas, esse tema avançou bastante na vara de interesses difusos. Doutor, isso se deve também à chegada do conhecimento para as pessoas com deficiência, porque isso é muito novo. A legislação, né, ela é de 2015, que trata das pessoas com deficiência. Então, o acesso também a essa informação, ele ainda é muito escasso, mesmo com a internet, com tudo que existe hoje. Então, a gente conversava em off, né, colocou que não existe ainda nem o processo que se trata da questão do lazer, né? É verdade. Que é um direito essencial da pessoa com deficiência, mas a gente está aqui para falar também da questão do ir e vir das condições de nossas ruas. Essa semana, né, o senhor proferiu por sentença condenando o município de São Luís, né, questão de calçadas, eu vou falar o nome da loja, Brasil Tecidos, que o senhor citou, né, e uma igreja batista, né. O que a prefeitura soltou uma nota, prometeu cumprir ou ainda vai recorrer? Olha, esse processo ele ainda está nesta fase, com prazo para que essas empresas e o município interponham os seus recursos, mas de regra eles têm recorrido. Tanto o município quanto as empresas, na maioria das vezes, recorrem das sentenças condenatórias, porque são muitas sentenças. Por um lado, quando eu cheguei à vara de interesses difusos em 2013, não havia nenhum processo, mas ocorreu um fato que foi, de alguma maneira, o desencadeador de uma sequência de processos, todos voltados a garantir o direito das pessoas com deficiência. No processo coletivo, um dos princípios que regem o processo coletivo é o princípio da participação, que orienta os juízes, quando conduzem processo coletivo, a não decidir antes de ouvir aqueles que serão afetados por uma futura decisão sobre aquele assunto. E aí entrou uma ação do Ministério Público com o objetivo de obrigar o município a cumprir a lei de ruas e calçadas para garantir a acessibilidade nas calçadas de São Luís. São Luís tem mais de 10 mil ruas, com calçadas quase todas inacessíveis. Eu tenho certeza que eu não posso subir em nenhuma delas. É verdade, é verdade. 10 mil ruas sem acessibilidade, sem que você ou qualquer outra pessoa com deficiência consiga ter acesso. E nesse processo, antes de decidir sobre ele, eu resolvi marcar uma audiência pública e convidei a Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência da OAB, convidei o Fórum Estadual das Pessoas com Deficiência e Patologias, Conselho das Pessoas com Deficiência, para comparecerem a uma audiência pública antes de decidir sobre esse processo. E quando vieram aquelas pessoas, um grupo grande de pessoas com deficiência compareceram à vara de interesses difusos e coletivo para defender os seus direitos, havia problema de acessibilidade até mesmo no fórum. E isso chamou a atenção. E, de repente,
graças a esta audiência pública que chamou atenção para o fato de que os direitos das pessoas com deficiência não eram respeitados nem no fórum, que algumas ações vieram. É como eu costumo dizer, opa, eles não são extraterrestres, eles estão aqui nesse mundo. Então precisamos se adaptar. Foi isso. E aí, o primeiro passo foi adaptar o próprio fórum. Então, o fórum não tinha acessibilidade, nem a vara de interesses difusos e coletivos tinha. O que aconteceu? Foi necessário adaptar a vara de interesses difusos e coletivos. A primeira coisa que eu fiz foi convidei para ser estagiário da vara de interesses difusos e coletivos. Eu tinha a opção de escolher qualquer pessoa. Cada vara tinha direito a uma pessoa só. Um estagiário. Eu resolvi que eu queria que o estagiário fosse pessoas com deficiência. Na época, até me foi perguntado pelo setor, que seria o de RH, vamos chamar assim, se eu estava ciente de que era só um. Porque... Olha, tipo, querendo dizer assim, olha, esse que o senhor está escolhendo, talvez ele não seja capaz de atender todas as suas expectativas. É só esse, o senhor não vai ter direito de escolher outro, não. Não me venha depois requerer 2, dizendo que o que você tem é incapaz. E eu disse, não, mas eu não estou cogitando de ter 2. Eu sei que todos os juízes só têm direito a 1. Mas o que eu quero é esse, porque ele vai agregar para mim um valor que outras pessoas talvez não consigam. E uma delas foi essa. Rapidamente, com a chegada dele, que foi o estagiário Diego, o primeiro estagiário da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, o primeiro remunerado, foi uma pessoa com deficiência. E foi escolha minha, mesmo sendo devidamente informado de que eu não tinha opção de ter mais um. Então, ele agregou muito valor à Vara de Interesses Difusos e Coletivos na medida que trouxe um conhecimento que nenhuma outra pessoa tinha. Então, o fórum foi melhor discutido várias coisas. Nós tivemos uma certa vez lá, Max, que houve um problema no fórum de falta de energia, de uma série de problemas, para a gente ter que descobrir como a Vara de Interesses Difusos fica no último andar, na cobertura lá em cima do 7º andar, são só 7 andares e fica no 7º, que, de repente, os elevadores não funcionaram e o Diego lá no 7º andar. Como é que resolve esse tipo de coisa? E se tivesse um incêndio? Só no país, aconteceu uma situação dessa comigo quando eu estava na faculdade. O elevador pifou, eu estudava à noite, já era quase 10 horas, e aí como é que o Marcelo vai descer? Tiveram que trazer 3 pessoas que trabalhavam na faculdade, né? Vamos carregar. Mas aí, se não tivesse as pessoas, eu ia dormir, né? Ele ia ficar no local dele de trabalho. E como é que se desenrolou essa discussão? Tudo isso fez com que, aos poucos, o tribunal e o próprio fórum precisassem se adaptar. Mas aí não foi só isso. De repente chamou a atenção para o fato de que não era só o tribunal. O tribunal, como se começou a demandar a vinda de pessoas com deficiência em função das audiências públicas que eu convocava. Às vezes é necessário que a gente gere a demanda. Uma mobilização. Uma mobilização. Né? Eu fiz uma audiência pública, mesmo sabendo que o fórum era inacessível, eu marquei uma audiência pública, porque você põe, digamos, o que força uma situação de dizer, ei, o rei está nu, olha, nós somos os primeiros a que precisamos garantir a acessibilidade. E aí veio o processo contra a Assembleia Legislativa, contra o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça talvez seja uma das poucas ações, Marcos, que tem o Tribunal de Justiça como réu, por falta de acessibilidade. Exatamente o processo em que o Tribunal de Justiça é réu é por falta de acessibilidade. São de anos atrás. E isso fez... Por quê? Porque uma advogada propôs uma ação dizendo, eu quero poder ter o direito de ir ao plenário do Tribunal de Justiça fazer uma sustentação oral sem que precisem as pessoas me carregarem. Eu quero conseguir chegar com autonomia. Excelência, eu também passei por uma situação dessa. Eu tive acompanhando uma ação e eu tive que ser carregado
a escada era imensa, eu tive que ser carregado, né? Aí eu digo, como é que se faz isso aqui? Se aqui está assim e nos outros lugares, né? Então, assim, é aquela coisa, a gente tem que brigar, tem momentos que a gente tem um encontro com a gente, cara, tudo eu tenho que brigar, tudo tem que judicializar. Mas, às vezes, esse é o caminho. Porque, na época, vieram todas as justificativas possíveis. Uma delas, Marcos, era, mas o tribunal é um prédio histórico. Eu já ia comentar isso. O tribunal é um prédio histórico, ele não pode ser modificado sem a autorização do IPHAN, porque tem um tombamento com o órgão federal, não pode ocorrer modificações, e aí nós trouxemos imagens de prédios históricos em Lisboa, por exemplo, devidamente adaptados, igualmente tombados, em que tinha total condições. Com as condições. E sobre, trazendo para nosso tema, sobre os prédios, por exemplo, em 2020, eu quis assistir um stand-up no Arthur Azevedo. Lógico que eu informei lá a questão da minha deficiência. A direção do Arthur Azevedo informou, olha, não venha porque a gente não tem acessibilidade. Eu disse, não, então a gente vai providenciar uma liminar e a gente vai ter que assistir, porque eu tenho direito ao meu lazer e eu vou assistir. Aí deram aquele jeito brasileiro, eu assisti, mas até hoje não existe essa acessibilidade, porque o IPHAN fala que não tem condições de fazer, né? Se tratando de prédio privado, existe um estabelecimento em São Luís, um café, a comida muito legal, muito, muito gostosa. Aí eu fui me divertir, agora eu quero ir no banheiro. Olha, felizmente a gente não tem acesso. Quer dizer, a gente não está preparado para vocês e a gente não está afim de se preparar. De se preparar, porque isso aqui é um custo para nós. Vocês são só uma pequena parcela da sociedade, mas a gente vota, a gente paga imposto e a gente... Vocês são cidadãos. Cidadãos. Todos. E aí a gente precisa fazer com que a legislação, o IV, se cumpra. Olha, são várias coisas erradas aí. A primeira, grosseiramente errada, é dizer que são pouquíssimos. É mentira isso. São muitas pessoas, porque é só pensar que se nós todos aqui não morrermos cedo, em algum momento nós vamos ter algum tipo de dificuldade de locomoção. Basta viver um pouco mais. Então é algo que, quanto mais a população, a expectativa de vida aumenta, mais pessoas... O que ocorre para que as pessoas digam essas coisas que são mentirosas, de que são poucas, mesmo que fossem poucas, a obrigação era garantir. Mas não são poucas. O problema é que vários ficam em casa exatamente porque já desistiram de viver nessas condições de tanto baterem com a cara nas portas e negarem o seu direito. Muitos não têm mais essa disposição que você tem de lutar. Porque, doutor, a gente chega a um ponto da gente chegar no gabinete de uma autoridade e a autoridade dizer pra gente, olha, isso aqui que tu tá trazendo aqui pra gente não é importante, porque não me interessa isso aqui. Pra mim interessa ter estrutura no hospital, eu preciso ficar doente para poder o órgão julgador poder se preocupar, o fiscalizador se preocupar. Absurdo. Não tem outro nome. Você foi até generoso. É criminoso fazer isso. É um absurdo e é um gesto criminoso. E eu digo mais. Falta acessibilidade até aos hospitais. Até aos hospitais. Foi necessário propor ações aqui até contra os hospitais. Em São Luís foi necessário propor ações contra os órgãos públicos de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Foi necessário propor ações contra as empresas. Todos os shoppings precisou de ações, supermercados,
grandes empresas, até igrejas. Foi necessária ações judiciais. Quando você coloca, né? Nós estamos tratando de hospital onde seria o hospital espiritual, onde todos têm o direito, que é, né, a casa de Deus, e aí tem essa limitação que não deveria ter. Eu queria até aproveitar o momento que vocês estão discutindo esse assunto. Como psicóloga, Sim. digo para vocês que tem um impacto emocional imenso e psicológico naquelas pessoas que, devido às suas limitações, ainda são limitadas pela sociedade e pelas empresas e pelas instituições, ou privadas ou públicas, de não poder ir e vir, de não poder usufruir do seu lazer. Então, como foi dito aqui, né, elas já desistiram, já fui lá, tantos nãos, tanta humilhação, tanto constrangimento de não poder estar numa situação. Ontem mesmo eu estava no Convento das Mercês, eu fui assistir o Vale Festejar, que é um evento prolongado do São João. Eu vi cadeirantes lá, eu vi pessoas usuárias de cadeira de roda, e elas estavam limitadas, porque elas não podiam chegar no palco, porque é um prédio histórico e não tem rampas. Então elas ficavam assistindo de longe, só que as pessoas em pé, elas não assistiam, elas só ouviam. E eu perguntei para uma delas, ela falou, não tem como passar. E eu não admito alguém me carregar. Então, esse é o tipo de situação que passam. E eu vi uma tristeza no olhar daquela mulher, ela não poder chegar mais próximo do palco, né? Então, eu percebo idosos, pessoas que, como foi dito aqui, né, com o passar do tempo, pode ser que precisam de um auxílio de mobilidade e não vão ter, vão ficar presas em casa. Simone, o que acontece? A gente está numa sociedade que ela pensa no agora, né? Ela não pensa que no futuro ela vai envelhecer e vai precisar de cuidados melhores, de uma cidade melhor. Eu estou jovem, estou com vigor, e depois a gente vê. Mas o tempo passa assim, ó. Isso. Passa muito rápido. Mas tem outro fato que aproveito a doutora Simone aqui para também comentar. Eu até questiono com a senhora o que pode levar alguém a fazer algo que eu vou... Aqui, Max, me permita fazer uma de entrevistador aqui. Eu vim para ser entrevistado, mas já queria fazer uma pergunta. Mas é para esclarecer os fatos, né, para as pessoas. Sim. Eu pergunto aos dois. Eu vou aqui inverter a ordem das coisas. Eu vou contar um fato e vou querer a opinião de vocês sobre. É que muitas ações depois, como essas aqui que eu enumerei, foram propostas depois. E quase todas por advogados, que são pessoas com deficiência, cadeirantes também. Começaram a propor ações. E houve um fato interessante. Quase todos os advogados advogam. E, claro, pelo amor à profissão e pela causa que consideram justa, mas também para ganhar os honorários. Ganham os seus honorários para sobreviver. Todo mundo tem suas contas para pagar, seus boletos para pagar. Sim, sim. Então, uma das coisas absolutamente naturais da advocacia são os honorários que o advogado tem direito. Pois bem, eu estranhei algo que é impressionante nos processos que são movidos por advogados que são pessoas com deficiência. Os outros advogados que defendem as empresas que não são acessíveis, ou seja, defendem os interesses dessas empresas, quase sempre acusam os advogados que são pessoas com deficiência de serem mercenários. Eles escrevem isso na defesa das empresas, dizendo que aqueles advogados que são pessoas com deficiência não estão ali lutando por acessibilidade. Na verdade, o que eles querem é ganhar os honorários. Ora, mas olha, todos os advogados advogam e ganham honorários. Só porque são pessoas com deficiência, eles têm que atuar pro bono? Eles vão defender só os interesses, mas não têm direito a honorários? O que a senhora acha que pode levar a esse sentimento que é da própria classe, digamos assim, a discriminação de um grupo de advogados que não são pessoas com deficiência com relação aos advogados que são pessoas com deficiência que não podem desejar honorários, não podem querer ganhar honorários quando estão na defesa. Que sentimento pode proporcionar? Porque eu digo isso, eu pergunto isso para a senhora, se tem alguma questão psicológica, algum gatilho psicológico que envolve isso, ou um preconceito, alguma coisa assim, porque não foi um advogado que fez isso. Nem 2, nem 3, nem 10.
Muitos. Ou talvez São até dezenas. Doutor Douglas, É invariável. São poucos que respeitam o advogado. antes da doutora Simone colocar o lado psicológico, o que acontece? No meio do direito, há a defesa e há o ataque. Então, é uma forma até de mexer com a dignidade, eu não digo nem do advogado em si, mas da pessoa com deficiência, que diz assim, olha, é o seguinte, tu está fazendo isso, mas tu está fazendo isso pelo dinheiro, para mexer com a mente, porque a pessoa com deficiência, eu estou falando no geral, não estou falando do advogado em si, é tão injustiçado. Entende? Então, é para tentar desestabilizar aquela defesa do advogado para que se leve uma certa vantagem. É como se eu disse, a gente é pessoa com deficiência, eu sou um cidadão, a gente tem conta para pagar, eu vou jantar, almoçar num restaurante, eles não vão mandar eu pagar com amor, eles vão mandar eu pagar com dinheiro. Mas se é o me dá um advogado, abraço, pode tá ganhar. aqui seu pagamento. Pois tem que ganhar. Como todo mundo, a gente está na luta da equidade, da igualdade. A gente sabe que isso nunca vai acontecer, tá longínquo, mas a gente tem que se aproximar disso. E aí eu deixo a palavra para a Simone. Não, Maxwell, eu acho que você foi certeiro. Você tem voz de fala, inclusive, para poder dar essa resposta. Nos aspectos psicológicos, eu percebo que sim, uma forma de atingir a fragilidade da pessoa humana e da pessoa humana com deficiência. Então, quando está no ataque, deixa eu ir lá naquela ferida daquela pessoa, que é, por exemplo, discutir que ela não está ali pela causa, ela está ali pelo dinheiro. É uma forma de talvez deixar, né, o advogado com deficiência chateado, então pro ataque, ou então aceitar a perda daquela situação, se sentir fragilizado, como a gente discutiu antes. Quantas pessoas ficam em casa, deixam de sair porque já foram muito humilhadas, ou constrangidas, ou coagidas, ou realmente impedidas de assistir. Então, eu confesso que também isso me choca, né? Ver que uma mesma classe acusa a outra, eu acho que deve ter em outros parâmetros aí de trabalho a mesma coisa. Como eu disse antes dos bastidores, eu trabalhei 16 anos no RH, então eu via muito de situações como essa. Poxa, mas você é colega de trabalho e está destratando o outro, né? Então, são coisas realmente que acontecem, são seres humanos. E seres humanos, muitas vezes, para ganhar algo, eles são cruéis e perversos. Não precisa ter um distúrbio psicológico para isso. Existe o bom, existe o mal, gente. Existe aquelas pessoas bondosas, existe aquelas pessoas perversas, que elas vão pegar onde você é mais frágil para te atacar. Então, isso é realmente a sociedade atual, é como as pessoas vivem. Então, eu acredito que os advogados com deficiência têm que ter muita força, têm que se unir muito. Eu acho que o podcast em si é uma forma de demonstrar essa força, viu, Maxwell? Parabéns por isso, porque é uma forma de chegar nessas pessoas que podem estar em casa se sentindo sozinhas e assistir um podcast como esse, elas vão dizer, nossa, eu não estou sozinha. São situações que a gente precisa se unir. Então, eu vejo pelo lado, o outro lado, né? O copo não é meio vazio, é meio cheio, né? Vamos unir, então, em prol dessa causa e não permitir que seja mais fragilizado, ou humilhado, ou coagido. Né? Então, eu acredito que é esse o ponto. Maxwell, só para um dado que eu sei que você sabe, eu vou te questionar sobre, Sim. apenas pelo amor ao debate. Mas não que você não saiba, mas eu sei que você sabe, mas eu queria que você comentasse sobre o fato de que quando começaram as primeiras ações populares na Vale do Rio Difuso para discutir acessibilidade, veio uma enxurrada de argumentos contrários, principalmente sobre o fundamento de que não cabia ação popular para garantir acessibilidade. Não se podia propor isso. As pessoas com deficiência não poderiam, elas próprias, manejando a ação popular, alcançar o seu direito e de chegar ao judiciário, o acesso à justiça. E, além disso, não se poderia impor uma obrigação de fazer na ação popular para garantir a acessibilidade. Ou seja, tinha que extinguir o processo de um jeito ou de outro. Ou porque a pessoa com deficiência não podia ser o próprio autor, tinha que ir ao Ministério Público ou à Defensoria
para que estes os representassem no judiciário. Remediasse isso, não diretamente. Como você pensa sobre esse aspecto? Porque precisou ir esse assunto ir até o tribunal. Eu sempre decidi que podia, sempre que decidi que cabia, acolhi todas as ações que foram propostas, mas no tribunal havia uma divergência. Uns desembargadores diziam que cabia ação popular e outros diziam. E agora, para nossa alegria, agora, no mês passado, saiu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça formando uma tese baseada nas ações populares de São Luís, na Vale do Recife, Difusos e Coletivos, proposta por advogados que são pessoas com deficiência, e o Superior Tribunal de Justiça diz que eles podem entrar com ação e a Justiça pode impor obrigação de fazer nesses casos. O que você acha disso? Vamos lá. Eu queria deixar bem claro que quem está aqui no podcast é um cidadão. O Marcos é um cidadão. Né? O que acontece? A gente está no Brasil, onde a burocracia ela é gigantesca. Né? E a gente sabe, né? Eu tenho várias pessoas próximas de mim que trabalham no judiciário. Para mim, eu vi como uma maneira de dizer assim, olha, não vamos abarrotar o judiciário com mais bobagens, com mais ações, como isso fosse desimportante, mas a própria classe da pessoa com deficiência conseguiu mostrar a importância, né, de poder brigar pelo seu direito, tanto que foi reconhecido. Isso graças a advogados, a cidadãos e magistrados como o senhor que apoiou essa linha, né? Essa é a minha opinião. Perfeito. Para mim é uma alegria saber que uma jurisprudência da Vara de Recife, Difusos e Coletivos, sobre a qual havia uma grande polêmica, chegou aos tribunais superiores, e nos tribunais superiores foi dito: as pessoas com deficiência podem manejar ação popular para garantir acessibilidade, e nestas ações o juiz pode impor a obrigação de fazer. Qual é a obrigação de fazer? Garantir acessibilidade. Agora, o interessante é isso. Quem que deveria propor, então? Se eu que estou sentindo, eu sei da minha necessidade, o outro que não sente a minha necessidade, que vai propor, como é que ele vai saber? Né? O senhor tem uma ideia do que eu sinto como pessoa com deficiência, mas o senhor não vai sentir, quem sabe é eu. Então, eu vejo que, né, houve um certo... Eu vou usar certo, vou ser generoso, um certo, vamos deixar para lá, mas graças a Deus o entendimento mudou e a gente conseguiu reverter isso para o bem da sociedade, da pessoa com deficiência. Verdade. Né? Doutor, eu queria assim, o senhor falar um pouquinho da semana, agora em agosto, que o CNJ vai promover, né? Sim. De 13 a 15, Sim. Né? Queria que o senhor falar um pouquinho sobre essa semana, como é que ela vai acontecer. Olha, o CNJ ele tem assumido várias políticas a nível nacional que são muito positivas para fazer com que as pessoas reflitam sobre os diversos temas. Então, tanto em diversos campos, não é só em relação ao direito das pessoas com deficiência. Tem a Semana da Conciliação, em que você, de alguma maneira, fomenta que o judiciário e as partes e as empresas e os advogados estejam mais abertos a soluções consensuais. Tem as semanas que tratam especificamente, por exemplo, de encarceramento, para realizar mutirões, para tratar sobre superlotação carcerária e outros mais, sobre a infância, enfim. É uma semana que se discute os direitos e acessibilidade, naturalmente, e o objetivo sempre é esse, é o de que se consiga fazer com que os órgãos internos do próprio Poder Judiciário e aqueles com os quais nós nos relacionamos
foquem mais a sua atenção no assunto. Então, eu espero que nós consigamos que mais pessoas, mais magistrados e todo o sistema de justiça passe a ter uma atenção maior em relação aos direitos das pessoas com deficiência. É uma reflexão, inclusive, sobre a nossa própria atuação interna também. Porque, como eu disse, foi só eu marcar uma audiência pública para tratar de um processo judicial que tinha a ver com a acessibilidade nas calçadas, e aí se viu que nem o próprio Poder Judiciário era acessível. Então, a partir daí, começaram a adaptar os móveis, fazer o piso podotátil no fórum, rebaixar o balcão de atendimento das unidades, nas secretarias, da recepção, ter uma recepção adaptada. Todos nós vamos nos adaptando. Mesmo eu, Marcelo, para você ter uma ideia, eu sempre utilizei muito as redes sociais com a intenção de esclarecer, deixar os assuntos em uma linguagem mais acessível. Às vezes, profere uma sentença, a imprensa noticia, mas noticia meio torta, assim, não é exatamente o que você quis dizer. Às vezes eu precisei, porque sai uma notícia dizendo uma coisa e na minha sentença eu disse outra. Então eu resolvi que dali para frente eu mesmo vou ser a fonte para que as pessoas saibam o que aconteceu. Mas eu não sabia colocar legenda nos vídeos. Eu não sabia como colocar. E as redes sociais, como o Instagram, que eu utilizo muito, TikTok, Facebook, eles não tinham essa opção na própria plataforma, nas configurações dele. Primeiro que se adaptou, acho que foi o TikTok, de gerar legenda dentro da própria... Automático, gerar legenda automático. Depois veio o Instagram e eles foram se adaptando. Mas logo que eles se adaptaram, a legenda deles, Marcos, era uma legendazinha difícil até de ver. Não era uma coisa muito fácil. Não era muito dinâmico. Então você vai ter que aprender para poder garantir o direito. Mesmo nas nossas redes sociais. Agora, todos os meus vídeos saem com legenda. Uma legenda mais fácil de... O seu padrão. Passou a ser um padrão. Para ter um padrão que realmente seja acessível para todos. Acessível para todos. Então a intenção é mobilizar, refletir, fazer com que todos façam aquilo que você disse há pouco. Alguns dizem que o assunto é desimportante, não é relevante, não tem importância. Quando o CNJ põe como uma diretriz ou marca uma semana para tratar do assunto, ele põe na ordem do dia que aquele assunto ninguém mais pode dizer que não é importante. Então, acho que o principal papel é esse, é o de fazer com que, não é que vá se resolver algo específico nesse dia, mas vai trazer o espelho, nós estamos assim. Nós estamos assim, exatamente. E vai fazer assim, olha, isso é relevante, pensem sobre, e façam algo, tomem providências, tomem medidas, porque o CNJ acaba promovendo isso. O CNJ fez coisas que ninguém estava fazendo ainda, dando atenção. Por exemplo, foi o primeiro órgão a dizer assim, ei, esse negócio de pai para filho, nepotismo, não pode. Foi o primeiro poder a dizer assim, não pode ter nepotismo no judiciário. Os juízes conflito não podem... de interesse. Não dá para os juízes nomearem para seus assessores os seus filhos, os desembargadores nomearem os seus filhos, os ministros nomearem os seus filhos. Mas não pode. Mas não é a pessoa o cargo é de confiança. A pessoa que eu mais confio é nos meus filhos. Assim, era uma reflexão. Quando você vem e diz, não, mas isso é inconstitucional, porque outras pessoas podem ter até mais competência do que os seus filhos e não estar podendo disputar esses cargos. Então tem que ter igualdade, e não é uma condição de igualdade. Foi preciso dizer isso. Aí, essa reflexão do CNJ, na época,
contaminou todos os poderes e hoje continua existindo nepotismo. Mas agora as pessoas o fazem de maneira mais envergonhada. Porque Então, naturalizou esse comportamento de que não é bem visto, de que não é juridicamente, né? juridicamente correto. Correto. O senhor enfatizou o CNJ, né, o Conselho Nacional. A gente está falando aqui do Maranhão. E o CNJ, ele nasceu de magistrados nordestinos. É importante se falar disso, né? Ronaldo Maciel foi muito entusiasta disso. Era um dos maiores defensores. Um cara que lutou por isso. Né? A maioria dos juízes, bem lembrado, viu, Marcelo? A maioria dos juízes eram contrários ao CNJ. E o Ronaldo Maciel era um dos que era favorável, defendia nacionalmente isso. Ele era presidente da Associação dos Magistrados na época e defendeu a existência do CNJ. E o CNJ deu uma grande contribuição. Não estou dizendo que o CNJ não comete erros, mas ele deu uma grande contribuição para que as principais mazelas do judiciário fossem enfrentadas. Então, foi graças a magistrados assim. Se deixou daquela coisa do blindado, do intocável, né? E isso foi muito importante. Aí, voltando um pouquinho a questão, o senhor disse que hoje de manhã o senhor teve numa pauta, né, lá no Convidados Mercedes, falando, né, sobre as profissionais do sexo. E a gente vai ter uma pauta dessa aqui, tratando sobre a vida sexual da pessoa com deficiência, né? Inclusive, a gente vai mostrar que existe um estabelecimento acessível, né? Sim. Olha, isso é fundamental. Na Vale Interesses Difusos, eu acabo me deparando com vários grupos sociais extremamente discriminados e vulnerabilizados na nossa sociedade. Então, vez por outra, algum processo é proposto exatamente porque os grupos ditos majoritários da sociedade afastam, excluem e discriminam alguns grupos. De fato, eu participei hoje da mesa de abertura do Encontro Nacional das Profissionais do Sexo, que são vítimas de violência, ou seja, não têm o direito à segurança, que são vítimas de problemas de saúde, porque não existem políticas públicas adequadas de prevenção a determinadas doenças, especialmente as sexualmente transmissíveis, e uma série de outros problemas que esses grupos sociais lutam para enfrentar. E é difícil você... Eu estava hoje pela manhã lá e elas comentando sobre o fato de que não é tão acessível, por exemplo, ao próprio judiciário para alcançar os seus direitos. O acesso à justiça é algo difícil, lamentavelmente, ainda em nosso país. Doutor Douglas, o senhor me trouxe uma inquietação sobre a questão da acessibilidade das pessoas aos magistrados, à justiça. Por exemplo, estudei, me formei em Direito, e não é todo cidadão que estuda, que se torna advogado, e aí, às vezes, a gente tenta um acesso com o magistrado e já aconteceu de perguntar, né, para o cidadão qual é o número da tua obra, como só o advogado tivesse esse direito, essa prerrogativa de ter acesso ao magistrado. Isso, lamentavelmente, é uma visão absolutamente errada, né? As pessoas, os magistrados, eles precisam ser acessíveis às pessoas. Mas essa acessibilidade, ela, às vezes, ela é mal interpretada. Algumas pessoas, de tanto lidarem com alguns magistrados que são inacessíveis, acabam entendendo que isso é o natural. O magistrado manter distância das pessoas. E não é. Não é adequado que se mantenha esse distanciamento. É bom que as pessoas tenham acesso, inclusive as partes, possam pedir uma audiência com o juiz e ele receber, porque tem um salário para isso.
entre as nossas funções, função de juiz não é só julgar. É o de julgar. É o de receber um processo e julgar o processo. Mas as pessoas, Marcelo, têm o direito, e não é só o advogado, inclusive a parte, de ir até o juiz para despachar com o juiz. Enquanto eu era estudante, enquanto eu combatia isso, eu tinha acesso, porque tinha pessoas próximas de mim que facilitavam isso. Porque aqui só recebe se for o advogado. Eu ficava assim, tá, mas eu sou a parte dessa. Lógico que você não vai falar numa linguagem técnica, né, para uma parte, mas vai fazer ela entender. E assim, eu queria abrir um parêntese e deixar meu abraço para um magistrado amigo meu, Dr. Mário Márcio, né, que assim, é um cara super acessível, assim como o senhor está convidado para estar aqui com a gente, né, da segunda vara criminal de Ribamar. Então, quem me dera todo magistrado pensasse como o senhor, como Dr. Márcio, e pudesse receber na medida do possível. Sim. Né? Claro que precisa de um agendamento, às vezes o juiz tem tantos processos e tantas partes querendo falar com ele, que talvez tenha que ter precisa de um tempo, às vezes, de um filtro. De um filtro para fazer. Mas, às vezes, alguns magistrados pensam que a parte não vai entender a explicação que ele dá e prefere explicar para o advogado explicar. Mas eu acho uma boa medida, sabe qual é, Max? É o de aquele advogado que recebe uma demanda de receber a parte e acha que a parte não vai entender bem, é dizer assim, venha com o seu advogado, mas atenda a parte. Sob meu ponto de vista, o único impedimento é se o número de pessoas que querem falar com o magistrado seja tão grande que ele não consiga atender todos, que ele coloque na fila. Olha, eu não consigo atender todos hoje, mas eu atendo X hoje. Também o juiz não pode passar o dia inteiro atendendo pessoas. Então, digamos, ele vai fazer audiência de manhã e ele reserve 1 hora por dia para atender as partes e advogados. Tá, o dia tem 8 horas de trabalho lá no fórum. Tá, eu vou dedicar 7 aos processos, às audiências, ao despacho, e eu vou destinar 1 hora por dia. Ele dá conta de atender. O que ele não pode é dizer, não falo com ninguém. Porque, sob meu ponto de vista, com todo respeito aos demais colegas que pensam diferente, mas, sob meu ponto de vista, não é uma faculdade, é uma obrigação, sob meu ponto de vista, atender as pessoas. Eu vou dar agora a minha opinião sobre isso, assim, porque eu tive uma experiência muito positiva, exatamente no que vocês estão discutindo agora, que foi na Defensoria Pública do Estado do Maranhão, né, onde eu acompanhei uma família, psicóloga dessa família, e a defensora, a doutora Denise, foi extremamente humana, agendou o horário, atendeu, explicou, pergunta, vocês estão entendendo? Ela estava acompanhada da assessora dela e estava em psicóloga e tinha um advogado. Nossa, ela foi humana, uma querida. E depois ela disse, anote pelo WhatsApp, qualquer dúvida que você tiver sobre isso, entre em contato comigo. Então eu achei aquilo um abraço naquela família que tinha um medo de como é que eu vou encarar essa autoridade, será que eu vou entender o que ela vai dizer? Perfeito o que vocês estão colocando aqui. Inclusive pediram para que eu acompanhasse, porque se sentiam seguro, eu não posso dizer qual era o caso, mas se sentiam seguro com a minha presença. E eu fui, então assim, para mim foi, eu fiquei apaixonada pela instituição, pelo menos com essa experiência que eu tive, de uma defensora pública, que é advogada, né? Digamos assim, ter tratado aquela família com tanta humanidade. Então, realmente, eu queria muito que isso fosse natural, né? A gente está falando de naturalidade na sociedade. A acessibilidade. Por exemplo, minha experiência com a defensoria já não foi... A minha, do Maxwell, ela não foi muito bacana. Eu, enquanto estudante, eu necessitava de um transporte do governo, e aí esse direito começou a ser negado. Precisava de uma liminar e tinha que ser rápido. E vamos fazer pela defensoria. Vamos fazer. E a gente foi fazer aquele teste para ver se o negócio funcionava. Eu cheguei lá às 18 horas. O vigia colocou eu no telefone fixo na época.
Fala aqui com a defensora. Só, olha, é porque eu não estou conseguindo ir para a faculdade, porque eu não estou tendo acesso a um transporte que eu tenho direito. Ela disse, querido, são 18 horas, isso aqui não é que não, entra com uma ação ordinária normal. Entendeu? Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito visual. Eu, por exemplo, quando tive alguns contatos com alguns magistrados, o cara fica assim, não, o cara entende, porque se rotola a pessoa com deficiência como tolo, aquele que não sabe. Então, talvez a tua imagem dessa mulher bonita e tal, imponente, né? Vamos resolver. Não, acho que não. Vamos resolver. Só para descontrair um pouco. Sim, não, às vezes pode ser porque tem pessoas e pessoas. Em isso. Todas as instituições. Então, pode ser que, no seu caso, foi uma defensora ou um defensor inacessível. E no caso que a doutora Simone encontrou alguém acessível. Como pode acontecer no judiciário de você chegar... A gente está buscando a naturalização disso, que todos sejam assim, mas infelizmente ainda vai acontecer. No mínimo seja, a grande maioria seja acessível. Humanizado, não. A probabilidade de você chegar, o ideal seria a probabilidade de você chegar no fórum, ou na Defensoria Pública, ou no Ministério Público, ou em qualquer outro órgão público, e ser bem recebido, devia ser grande, para que só um azar grande que você chegasse e tá lá aquele cara que é o seu Lunga. Como é que é? Eu tenho... qual é aquela que tá sempre emburrado? Tem um cidadão que... Seu Lunga. Seu Lunga. Lunga. Seu Lunga. Seu Lunga. Pronto. Todo lugar, toda instituição tem seu Lunga, né? Tem no judiciário o juiz seu Lunga, Sim. Tem na defensoria o seu Lunga defensor, e tem o seu Lunga promotor, tem seu Lunga advogado, mas... Legal. É verdade. Mas o fato era que a gente só deveria ter uma dificuldade quando desse um azar de você chegar lá na defensoria, ou no Ministério Público, ou no judiciário, e fui lá e achei seu Lunga lá. Mas 99% das vezes tivesse uma pessoa normal. E a gente dissesse só, olha, é raro chegar ao judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, uma pessoa com deficiência chegar e não ser atendida. Mas eu dei um azar, cheguei um dia lá, estava seu Lunga. Tá, mas vamos naturalizar. Esse é o grande objetivo. E por esse motivo, eu sei que o Max, de vez em quando, ele controla o evento aqui, né, o podcast também com os olhos. De vez em quando ele sinaliza para ali, meio que assim, será que está no horário e tal? Então eu já queria aproveitar, eu nem sei se já está perto do final, mas eu já queria fazer um elogio. Aqui é a vocês. Por quê? Porque a gente cumpre papéis, e nós já falamos sobre isso aqui antes, em off. Cada um de nós, nas nossas instituições, seja Simone como psicóloga, seja você como advogado, como cidadão. Aqui é um cidadão. Um cidadão. Seja como cidadão, seja um magistrado, a gente, com os nossos atos, vamos dando nossa contribuição para o aperfeiçoamento da sociedade, de tal forma que os direitos das pessoas, todos, sejam respeitados. E uma sentença judicial eu sei que ajuda, você falou de algumas sentenças minhas aqui. Mas um programa como esse, que você lidera, ajuda mais ainda. Porque o desejável, Maxwell, é de que não seja necessário você entrar com ações para que as pessoas respeitem o direito das pessoas deficientes. Seja algo natural. E este programa, com estas reflexões que você faz, e trazendo as pessoas que traz aqui para tratar desse assunto, talvez você esteja mudando mais pessoas do que eu com as minhas sentenças. Então, eu sei o valor das minhas sentenças e vou continuar proferindo e são valorosas para a sociedade também.
Mas eu preciso também saber que não são elas que mudam o mundo. O que muda o mundo é ter pessoas como você, que lutam pelos direitos, que não aceitam passivamente a negação aos direitos, que têm a capacidade de trazer as pessoas para a reflexão sobre o assunto, que consegue mobilizar uma equipe como essa que vocês têm aqui, todos dispostos a refletir e levar para a sociedade a possibilidade de que as pessoas respeitem mais os direitos das pessoas com deficiência. Então, eu queria parabenizar de forma muito enfática o programa Acessibilidade em Meu Mundo. E é o meu mundo que eu vejo aqui, retratado neste programa, é para cada pessoa com deficiência a acessibilidade ao bairro dele, à praça dele, ao cinema que fica próximo da casa dele, Perfeito. ao show. A gente conseguir levar isso. Como levar isso? Deixar dessa coisa mecânica e popularizar essa linguagem, essa fala, né? Porque não existe só o Maxwell cadeirante, existe o João autista, existe o Gabriel síndrome de Down, né? Então, é para isso que esse programa existe. E eu queria, assim, fechar com uma frase, né? Que é além de... Eu sou poeta também, assim, nas horas vagas, né? De dizer: não quero ser útil e nem inútil, eu quero ter valor dentro dessa sociedade. E é esse nosso papel aqui, né? Eu queria agradecer ao senhor Douglas Martins, o grande magistrado, e eu queria saber se o senhor quer deixar sua rede social, deixar alguma informação. Sim, claro. Eu, de novo, agradeço, Maxwell, por esse diálogo aqui com você. Aprendi muito também hoje aqui. Agradecer a doutora Simone pelas reflexões maravilhosas que aqui também fez. Agradecer a toda a equipe aqui do podcast. Vocês são maravilhosos. Eu estou muito feliz desse espaço aqui, dessa reflexão com vocês. Nas minhas redes sociais, eu utilizo ela basicamente para o seguinte: divulgar as minhas decisões e promover a educação em temas, mostrar uma vida simples como uma vida que seja valorosa mesmo sendo simples. Então, eu mostro questões que envolvem desde criar passarinhos livres, assim, plantar plantas na minha casa, que servem de Seu cotidiano. É o cotidiano, mas ela não é assim só um cotidiano, assim, o que eu estou fazendo. Todas elas têm uma finalidade, Max, que é mais ou menos assim. É um cotidiano, mas eu mostro aquilo que eu espero que um dia, por exemplo, eu planto na minha rua, é a casa mais arborizada. Então, assim, eu mostro as árvores, não é com a intenção só de vejam como eu tenho árvores. Será que dá para fazer também plantar árvores nas outras calçadas? Sim, eu tenho plantas frutíferas para que passarinhos possam se alimentar. Tá, mas seria uma forma também, não é para que as pessoas vejam, não, mas olha como esse passarinho ali. Não, dá para ter esse passarinho na sua casa também, basta você plantar uma planta frutífera na sua casa. E assim vai. Eu uso para isso e eu uso também para refletir sobre questões jurídicas, como essa da acessibilidade, da defesa do meio ambiente, questões de consumidor. E eu estou em todas as redes sociais. No Instagram, é só colocar meu nome, tá? No Instagram, tá no TikTok, tá no Facebook. O homem tá na mídia. Tá em todos os espaços em que a gente possa refletir junto com a sociedade. Então, quem quiser refletir sobre esses assuntos, Douglas de Mello Martins, no Instagram, assim, aqui diretamente, pronto. Aqui eu recebi o diretor, acaba de dizer que eu falo para esta câmera. No Instagram, Douglas de Mello Martins,
que é douglas.de.melo.martins no Instagram. No Facebook é só colocar Douglas de Melo Martins. Eu já No tô TikTok, seguindo. opa, pronto. Aqui, ó. No TikTok também Douglas de Melo Martins. Tem no X, que era o antigo Twitter também, Douglas Martins. Onde colocar Douglas de Melo Martins ou Douglas Martins vai encontrar. O cara tá na internet, gente. A gente encerra com um agradecimento ao nosso patrocinador, Faculdade Facam, com mais uma produção Rubens e mais uma vez com a nossa convidada, doutora Simone. Pode fazer as considerações finais. Eu queria agradecer também, Maxwell, por mais uma vez estar aqui, né, participando do seu podcast. Fico feliz porque você traz a voz da psicologia, das questões emocionais e psicológicas, né, dentro da acessibilidade. Então, hoje não foi só um papo jurídico, né, a gente pôde conversar sobre as questões da sociedade, o que move as pessoas são comportamentos. Eu gostei muito do seu depoimento porque falou que as árvores, né, os animais, todo... É como se criasse um ambiente de harmonia, né? Quando a gente está em harmonia conosco, o nosso externo também fica em harmonia. Então, é criar um ambiente propício para ajudar as pessoas, para poder servir a sociedade. Então, eu acho que isso é muito interessante. É lidar com a verdade, né? Eu estava fazendo uma análise também, só para finalizar o que a gente estava discutindo, para que aquelas pessoas possam comparar a sua vida do cotidiano. Vocês lembram que há muito tempo atrás ninguém usava cinto de segurança, né? Os carros eram sem cinto de segurança. E de repente não, mas tem todo um estudo. Hoje é obrigatório usar cinto. Eu não consigo conceber alguém hoje dirigir sem cinto de segurança. Então, um dia, uma regra teve que ser imposta para que se tornasse um hábito na vida da humanidade. E esse cinto de segurança nos protege contra acidentes, a gente se sente mais seguro, né? Protege os animais, agora até cachorrinho tem lá sua cadeirinha com cinto, as crianças. Então, assim como o cinto de segurança um dia foi um choque para a sociedade, hoje é natural. A gente veio discutir assuntos que hoje parecem novos, nossa, mas é minoria, mas que no futuro que a gente, aqui, né, como participantes da sociedade e também agentes da sociedade, possamos conversar no futuro sobre isso, tal qual o cinto, que antes era algo que ninguém utilizava e hoje é natural. Então, eu, pelo menos, faço esse voto, Maxwell, de que toda essa nossa discussão em breve se torne tão natural quanto o cinto de segurança enquanto a gente dirige e também, né, está sendo conduzido por alguém. E é isso, muito obrigada, até um próximo episódio. Eu que agradeço e vamos colocar o nosso bloco na rua. Isso aí. É isso.